A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós interrompemos a série sobre o Espírito Santo. Domingo passado era culto de Páscoa, e nós queremos então retomar, dar um passo a mais. E quando nós falamos a respeito desse mover do Espírito Santo, desse movimento, ou de movimentos do Espírito Santo, nós temos visto que precisamos evitar dois extremos: o extremo de não rejeitar tudo e o extremo de não aceitar tudo. Nós não devemos rejeitar aquilo que vem do Senhor, e nós também não devemos aceitar aquilo que não vem do Senhor. Mas, queridos, não esqueçam que a vida cristã é esse processo, é essa caminhada, e nessa caminhada nós precisamos estar abertos àquilo que Ele deseja fazer e acrescentar na nossa caminhada. Então não fique satisfeito apenas com uma religião pequena e arrumada. Esteja aberto, deseje, espere aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele deseja no seu tempo nos dar. Quando nós falamos dessa experiência, desse batismo com o Espírito Santo, nós não estamos falando de esquisitices, nós não estamos falando de loucuras, nós não estamos falando de experiência pela experiência como um fim em si mesmo. Nós estamos falando de um amor derramado nos nossos corações. Nós estamos falando de um poder, de uma capacitação para nós sermos melhores testemunhas de Jesus onde nós estamos e onde nós estivermos. Enquanto a santificação é esse processo onde nós somos aperfeiçoados, onde nós vamos crescendo como discípulos, como crentes, o batismo com o Espírito Santo quer fazer de nós melhores testemunhas desse amor, testemunhas vivas, testemunhas vibrantes. Esse é o propósito, de termos esse derramar do Espírito no nosso coração, para que você e eu sejamos testemunhas vivas do Senhor. Por exemplo, você pode preparar todos os guias, os palanques, os arames, para que aquela planta trepadeira cresça e vá sendo guiada. Mas esse aparato todo, esses guias, essas coisas todas, elas não vão servir de nada se não houver ali uma planta viva, crescendo, se desenvolvendo. Por isso,
Nós podemos ser cristãos normais, podemos ser cristãos apagados, que não fazem nenhuma diferença lá na nossa família, lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Ou nós podemos ser essa planta viva, podemos ser cristãos vivos, cheios de vida, essas testemunhas vivas onde estamos. E eu pergunto para você nessa noite, qual foi a última vez que Deus usou a sua vida, sem você perceber, sem você forçar, para conduzir uma pessoa a Cristo, para conduzir uma pessoa à igreja? Por isso, irmãos, nós precisamos dessa capacitação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele traz efeitos na vida, que marcam o nosso testemunho. Então, eu queria olhar com vocês um pouquinho nessa noite. Quais são algumas das marcas, dos resultados que acontecem na vida daquele que tem esse amor de Deus derramado no seu coração? Quais são essas marcas? Mas antes de citar essas marcas, nós vamos dizer, queridos, que as experiências elas podem variar de pessoa para pessoa, diferem no modo, diferem no contexto, diferem na intensidade. Então não pense que, a menos que você não tenha tido aquela experiência dramática, ou que você não tenha tido a experiência que fulano teve, você não teve nada. Não pense, porque isso pode deprimir pessoas. Nós precisamos entender que as experiências elas variam de pessoa para pessoa, mas mesmo que elas variem em modo e grau, existe um caráter geral que acompanha todas elas, e é isso que importa. Essas marcas que esse derramar do Espírito Santo produz no nosso coração. E quais são essas marcas? Gostaria de ver algumas delas. Primeiro, querido, primeira marca: quando há esse derramar do Espírito no nosso coração, ele vem acompanhado de um senso da presença e da majestade de Deus. Existe uma percepção que não é tão comum ao dia a dia dessa presença de Deus. Existe uma admiração, existe um senso dessa glória de Deus. Ou seja, as mesmas verdades que nós temos aprendido na nossa caminhada, que nós temos crido naquelas mesmas verdades sobre o fato de que Deus é grande, que Deus é poderoso, sobre a santidade, sobre o amor de Deus. Agora, nesse derramar do Espírito Santo, ele faz com que essas coisas se tornem mais e mais reais para nós, mais e mais vivas para nós. Ou seja, você sabe que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, e sem interrupção. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas existem momentos, e existem ocasiões e lugares em que a sua presença se manifesta de uma maneira mais impactante, avassaladora. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, mas quando a gente
chegar no céu, o que a gente vai ter lá? Será que a gente vai ter isso? Será que a gente vai ter aquilo? Coisas legítimas que a gente vive aqui nessa terra. Mas, queridos, o mais admirável do céu não são as ruas de ouro, não são os muros de diamante, e sim esse senso admirável da presença e da majestade do nosso Deus. E quando você começa a folhear a sua Bíblia e ver aqueles homens que tiveram essa experiência desse encontro em comum, você olha para Moisés, diante daquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, tendo aquela experiência de admiração diante da presença do Senhor. Ou você olha para Isaías, que teve aquela visão de Deus no alto e sublime trono, e ele diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Quando você olha para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, que ele pôde ter um vislumbre do Senhor Jesus ressurreto, e diz o texto que ele cai por terra e ele fica cego. Quando você lê Apocalipse, você vê que Jesus aparece para João na ilha de Patmos, diz que ele cai aos seus pés como morto. Queridos, quando o Espírito é derramado, aquelas velhas verdades que você tem aprendido desde o culto infantil, se você cresceu na igreja, aquelas velhas verdades a respeito de Deus, elas são comunicadas de uma forma viva, de uma forma imediata, de uma forma impactante. O Espírito Santo torna tudo real, vivo. Parece que as páginas da Escritura se tornam vivas. E aí faltam palavras para a gente explicar. Eu lembro que na conclusão lá do curso de teologia na FATEV, eu fiz a minha monografia sobre um homem chamado Jonathan Edwards, que viveu entre 1703 e 1758 nos Estados Unidos. E esse homem, embora fosse muito racional, um estudioso, filósofo, também um pastor, um pregador metódico, ele viveu um avivamento. E ele conta um pouquinho da experiência que ele teve. E ele diz que ao cavalgar, em 1737, ele desceu do cavalo num lugar retirado. E ele diz que teve um senso da beleza de Cristo como mediador e da sua maravilhosa, grande, plena, pura e doce graça e amor. Humilde e gentil compaixão. E ele continua descrevendo, ele diz, essa graça parecia tão calma e tão doce, ao mesmo tempo tão grande acima dos céus. Ele diz, a pessoa de Cristo era indescritivelmente marcante, capaz de tragar todos os pensamentos e concepções. O que me manteve, diz ele, na maior parte do tempo, numa enxurrada de lágrimas, me levando a chorar em voz alta, senti um ardente desejo, diz ele, não sei expressar de outra maneira, de esvaziar-me e deitar-me no pó e estar cheio de Cristo somente,
amá-lo com amor santo e puro, confiar nele, servir e ser santificado, uma pureza divina e celestial. Esse homem testemunha dessa experiência no momento em que ele estava caminhando num lugar retirado, na sua devoção pessoal. Há um outro homem no século XIX, chamado Thomas Charles, homem estudioso, diretor de uma faculdade lá no país de Gales. Ele estava lendo livros de filosofia e de teologia. Ele estava cheio de questionamentos, cheio de dúvidas no seu coração. E ele ouviu falar então de uma reunião onde 2 homens simples estariam pregando. Esses homens viveram num contexto de um avivamento espiritual. Um desses homens era carpinteiro, o outro era alfaiate. E esse homem estudioso chegou naquele lugar, participou daquela reunião, e ele conta como ele saiu. Ele não se lembra dos detalhes, mas ele diz que saiu de lá mais certo a respeito de Deus e das realidades eternas do que os seus olhos poderiam ver, das coisas que os seus olhos poderiam ver. O Espírito foi derramado e ele foi levado da dúvida à fé. Ele foi levado daqueles questionamentos a uma certeza da presença e da glória de Deus. Agora, queridos, uma segunda coisa. Quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração, não só nós temos uma percepção ampliada da presença, da glória de Deus, mas isso também é acompanhado por uma humilhação pessoal. Isso nos afeta. Não é apenas uma coisa que fica aqui, não é apenas informações que ficam aqui, mas é algo que mexe com a nossa vida. Esse senso da majestade de Deus é acompanhado por um quebrantamento, por uma humilhação pessoal. Então, queridos, esse derramar do Espírito Santo, ele sempre vai ter o efeito de nos humilhar, porque é uma percepção imediata de Deus, da sua presença. E eu cito um outro pregador dos dias de Jonathan Edwards, chamado George Whitefield, pregador da Inglaterra. Ele escreve no seu diário, no dia 5/11 de 1740, ele diz que chegou no lugar e ele estava ali para pregar. Comecei a orar e pregar, e em cerca de 5 minutos, alguém gritou: ele veio, ele veio. Ele diz, era um membro da congregação ali, mas ouvindo o clamor de outros, fui obrigado, diz o Whitefield, a parar, e orei por eles, quando vi suas agonias e o aumento da angústia. Finalmente cantamos um hino e depois nos retiramos para casa, onde o homem que recebeu a Cristo continuou louvando e falando dele até meia-noite. Minha própria alma estava tão cheia que me retirei e chorei diante do Senhor. Tive um profundo senso da minha própria pecaminosidade, da soberania e grandeza do amor eterno de Deus. A maioria das pessoas passou o restante da noite em oração e louvando a Deus. E ele termina dizendo, foi uma noite digna de ser lembrada. São experiências, irmãos, reais, vividas e testemunhadas por homens de Deus na história da igreja. Não é apenas uma questão de razão, mas é uma manifestação de Deus, tornando real para nós aquilo que nós temos ouvido.
há tanto tempo, nos levando a esse senso do nosso próprio pecado. E eu lembro, irmãos, que antes de vir para Santa Catarina, a gente pastoreou lá no Mato Grosso do Sul. Eu lembro de uma ocasião onde nós recebemos um pastor pregando de fora, o pastor Alain, africano. Ele ministrava a palavra naquele dia, e eu lembro que Deus vinha trabalhando no meu coração uma convicção de pecado. Deus vinha trabalhando numa área da minha vida. Eu estava sendo levado a essa tristeza pelo meu pecado. E eu lembro que naquele culto, enquanto o pastor Alain pregava, era como se aquelas verdades fossem sendo pregadas diretas para mim, para o meu coração. Eu estava ali, e aquilo foi entrando, e aquilo foi entrando, e foi entrando de tal maneira, que quando eu vi, eu estava de joelhos chorando. Deus estava trabalhando essa convicção de pecado na minha vida. E aí eu clamava por misericórdia, pela misericórdia de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, existe também nesse derramar do Espírito Santo, não só a percepção ampliada da presença gloriosa de Deus, não só essa convicção dos nossos próprios pecados, mas também uma garantia do amor de Deus em Cristo. Então, de um lado, você tem um vislumbre da glória, da presença de Deus que você não teve antes, acompanhado por esse senso de indignidade, mas isso te conduz a algo poderoso. Isso te conduz a um senso esmagador do amor de Deus em Cristo. Você que não merecia essa revelação de Deus, você que não merecia você se sentia indigno por causa desse senso do seu pecado, você também se sente amado por Deus. E essa é a característica marcante desse derramar do Espírito Santo no nosso coração. Você se torna uma testemunha viva, justamente porque agora você se sente seguro, totalmente seguro desse amor de Deus, esse amor de Deus derramado no seu coração. Eu ouvi um exemplo de alguém que ouviu certa vez 2 homens no mesmo lugar pregando, e ele disse: olha, os 2 eram excelentes oradores, organizavam seus pensamentos, defendiam os seus argumentos, mas a grande diferença entre os 2 é que o primeiro falava como um advogado e o segundo falava como uma testemunha. O primeiro como advogado, o segundo como uma testemunha. Ou seja, o primeiro defendeu o caso, usou argumentos inteligentes, ele acreditava em tudo aquilo. Mas o segundo tinha algo adicional, ele era uma testemunha. Queridos, o que faz de um homem, de uma mulher, de um jovem, uma testemunha, é essa certeza viva. Você pode ter crido naquelas verdades bíblicas que você tem ouvido durante todo o tempo, você se apega a elas, você aprendeu, você às vezes até compartilhou essas verdades, você tem um certo grau de certeza, porque elas são a verdade, você as defende, elas são o resultado daquilo que está escrito,
Você lê, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz: eu criei, logo eu tenho a vida eterna. Ou você lê aquela palavra de 1 João, onde diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Tendo lido essa palavra, você se pergunta: eu amo os irmãos? Eu desejo estar com os irmãos mais do que eu desejo estar com outras pessoas? Logo, se isso é verdade sobre a minha vida, então sim, eu passei da morte para a vida, eu sou filho de Deus, eu tenho a garantia. Mas irmãos, há um outro tipo de certeza. Existe essa certeza mais profunda e gloriosa. Você não apenas lê, você não apenas compreende, você não apenas aplica a sua vida se autoexaminando, você vai além de qualquer dessas coisas. E aliás, vai além de tudo aquilo que a gente possa fazer, que não depende de nós. É uma segurança dada pelo Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, através do qual clamamos: Abba, Pai. E ele continua dizendo: e esse próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe um testemunho interno de uma certeza bendita, de um derramar maravilhoso, desse amor de Deus. É o Espírito testificando como algo imediato, comunicado, de que nós somos filhos de Deus. O Espírito testificando: com amor eterno eu te amei. Tu és filho, tu és amado. Cristo se deu por você. Você é uma nova criatura. E o Espírito pode fazer isso de várias maneiras. Ele pode, às vezes, usar um versículo que você leu, ou às vezes ele pode trazer uma impressão imediata na sua mente, no seu coração, lembrando de alguma verdade. Você não ouve uma voz, você não vê coisa alguma, você apenas sabe com absoluta certeza de que o Espírito Santo está dando esse testemunho no teu espírito. E alguém descreveu essa experiência da seguinte maneira: ele disse: é quando o Espírito Santo, interiormente e secretamente, de uma maneira impossível de descrever, informa ao nosso coração e nos convence de que Deus é o nosso Pai, derramando em nosso coração um senso secreto, maravilhoso e doce do amor de Deus por nós. É derramado em nosso coração uma percepção e o sentimento do amor de Deus por nós em Cristo. Queridos, essa é a mais alta segurança que alguém pode ter nessa terra. O Espírito testemunhando lá no seu coração de que você pertence a Ele. Quer um exemplo? É como um pai que vai caminhando com o seu filho pequeno de mãos dadas. Aquela criança sabe do amor desse pai. Ela sabe que é filho,
há segurança. Mas de repente esse pai para, e no impulso momentâneo, ele pega esse filho no colo, ele joga para cima, ele abraça, ele beija, e logo em seguida ele solta no chão e continua caminhando. É isso. Nós estamos acostumados àquela demonstração normal do amor de Deus, mas de repente Deus vem e nos dá uma demonstração em comum. Nós sentimos esse abraço amoroso, esse derramamento extra do seu amor no nosso coração, essa manifestação em comum de afeto do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, para que você tenha segurança e para que o seu testemunho seja impactado. Quarto lugar, irmãos, isso também é acompanhado por uma alegria indescritível. Depois que você lê sobre o derramar do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, você começa a ver como é que os cristãos primitivos viviam, e lá você lê em Atos 2,46, onde diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições como? Com alegria e singeleza de coração, pessoas comuns convivendo nesse mesmo espírito de alegria, de satisfação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala no mesmo assunto, dizendo: vocês têm vivido em meio a tribulações, e mesmo assim vocês têm tido uma alegria do Espírito Santo. Pedro também fala na sua carta de uma alegria indizível e cheia de glória, ou seja, uma alegria que não dá para dizer, que não dá para traduzir em palavras. É uma antecipação daquela felicidade eterna que nós experimentaremos. E João escreve também na sua carta, ele diz que escreve para que a vossa alegria seja completa. Sabe, às vezes você vê pessoas em certos lugares onde há perseguição, mesmo em meio à perseguição dos seus parentes, dos seus amigos, eles possuem uma alegria. E de onde vem essa alegria? A alegria do Espírito Santo. É o resultado inevitável dessa segurança no amor de Deus. Nos enche de alegria, e os avivamentos têm provado na história da igreja, né, que são momentos de alegria intensa, de júbilo, de cânticos. Uma das coisas que acontecem no meio do avivamento é que as pessoas, elas são levadas a cantar, não por causa da música em si, não por causa do ambiente criado, o ambiente gospel, mas porque elas transbordam de uma alegria indizível, de uma felicidade, de uma paz, e elas querem expressar isso. Então, em resumo, queridos, o primeiro efeito desse derramar do Espírito Santo é essa percepção da presença de Deus. Então nós somos humilhados, e humilhados nós somos pegos no colo do Pai, onde Ele demonstra que nós somos dele, que nós somos amados, somos elevados das profundezas à altura da alegria. E o resultado é essa certeza, a certeza do amor de Deus em Cristo. E por último, você é levado a amar a Deus. Sabe, a gente aprendeu sobre os mandamentos, que devemos obedecer os mandamentos, seguir os mandamentos, mas irmãos, é muito mais do que isso.
Nós o amamos de João, porque ele nos amou primeiro. Uma vez que você conhece o amor de Deus, você não fará outra coisa senão amá-lo. O nosso amor é só uma resposta. Esse amor de João lança fora o medo, remove o medo que tínhamos, as dúvidas que tínhamos em relação à condenação da lei. Ele lança fora todo medo. Nós estamos sob a graça, nós somos filhos amados, nós clamamos Abba Pai. Agora, não nos aproximamos mais de Deus em oração de maneira vaga, de maneira distante. Nós nos aproximamos de Deus como nosso Pai. Você ora e diz: meu Pai. Nós conhecemos algo desse amor que brota acompanhado desse desejo de conhecer mais dele e estar mais com ele. E na medida que nós o desejamos, e na medida que nós o amamos, mais ele é glorificado, mais ele é honrado. Antes nós buscávamos a realização pessoal como as pessoas desse mundo, nós buscávamos uma glorificação pessoal, nós buscávamos reconhecimento das pessoas, mas agora nós queremos mais de Deus. Há uma compreensão ampliada da verdade que nos motiva a não guardar isso só para nós, mas compartilhar com outras pessoas, porque nós queremos que elas vivam aquilo que nós estamos experimentando. Você experimentou o sabor. Você não apenas ficou na mesa lendo o cardápio, os ingredientes do seu pedido, você saboreou, você experimentou aquele sabor maravilhoso, e você quer que os outros experimentem também. Você vai fazer propaganda, a propaganda vai ser natural. Você se torna uma testemunha viva para falar para os outros. E eu quero concluir, irmãos. Você percebe como tudo isso é profundo? Cristo não é apenas alguém que quer ser seguido automaticamente, e o cristão não é alguém apenas que segue um padrão, que deixou de fazer algumas coisas e passou a fazer outras. O cristão não é alguém que pensa assim: agora eu vou suportar 1 hora, 1 hora e meia de culto, e depois eu vou fazer aquilo que eu mais gosto, eu vou me divertir. Não, é assim como Atos, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o verso 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas querem estar juntas, reunindo-se com mais frequência. Elas têm essa disposição, essa alegria, esse cântico, louvando a Deus. É esse espírito de alegria que sempre impactou e continua impactando as pessoas de fora. Porque quando você convive lá fora, você vê que esse nosso mundo é um mundo caótico. Você vê que ele está em decadência, as pessoas são amantes dos prazeres, ao invés de serem amantes de Deus, são egoístas, são vaidosas, são avarentas, estão à procura de algo mais que elas ainda não encontraram. Você convive com pessoas assim semanalmente, diariamente. Então elas olham para você, elas olham para mim, elas olham para os cristãos,
E quando elas veem essa alegria, esse algo diferente, que não é fruto de nada que haja nessa terra, mas simplesmente de conhecer a Deus, de ver o seu pecado, de se ver amado por esse Deus, de se ver transbordante dessa alegria, elas são conduzidas. E queridos, eu creio que é isso que Deus está querendo fazer de mim, de você, que Deus está querendo fazer dessa igreja, que Deus quer fazer do seu povo, que a minha vida, que a sua vida seja uma expressão pulsante desse amor experimentado. Que você e eu sejamos esse sorriso de Cristo, ali onde as pessoas não conhecem o amor. Então que Deus nos abençoe e continue trabalhando nossas vidas, querido, para que a gente possa ser cada vez mais usado por Ele, ali onde Ele nos colocou. Amém?